pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu convido vocês a analisarem junto comigo as minhas leituras de 2020. No vídeo de hoje, então, nós vamos analisar as minhas leituras do ano de 2020, passeando ali pelos gêneros que eu mais li, nacionalidades dos autores ou autoras, se eu li mais livros escritos por mulheres ou por homens, se eu li mais e-books ou livros físicos. Vamos dar uma olhada, assim, né, no geral das minhas leituras de 2020. E pra fazer isso, eu utilizo uma planilha do Excel, que na verdade quem me emprestou essa planilha foi a Duda do Book Addict. Acho que há uns 2 anos atrás, né, no ano passado, eu fiz esse mesmo tipo de vídeo, inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, caso vocês queiram comparar o do ano passado com esse ano, né, pra ver ali o que eu mudei dentre as minhas leituras, né, do ano passado pra cá. E eu utilizo então essa planilha e também faço alguns gráficos utilizando as informações, né, dessa planilha pra ter uma noção ali de percentual, enfim, e também de quantidades, né, pra ter um geralzão aí das minhas leituras. E eu vou comentando cada categoria junto com vocês nesse vídeo. Gente, o ano de 2020 foi um ano, assim, bem atípico pra todo mundo, né, imagino. Inclusive, muitas pessoas leram mais ou menos, né, cada um reagiu de uma maneira a tudo que aconteceu em 2020. No meu caso, eu pude ver aqui já pela quantidade de livros lidos que eu não li nem mais nem menos do que no ano anterior, né, do que em 2019. Eu li exatamente a mesma quantidade de livros, que foi 54 livros. Então esse foi o total de livros que eu li durante o ano, e é impressionante que nos últimos 3 anos eu li exatamente a mesma quantidade de livros. Gente, não é uma coincidência isso? Foram 54 livros lidos em 2018, 19 e 20. E assim, me impressiona ser esse número tão exato, né? Mas ao mesmo tempo, eu falo isso direto com vocês aqui no canal, que eu geralmente leio um livro por semana, às vezes um pouquinho mais, né? Um livro e meio, depende do tamanho do livro, às vezes eu demoro mais de uma semana, né, pra ler um livro. Então fica mais ou menos essa média, né, de um livro e pouco por semana, e é muito certo, assim, sabe? É tipo, eu me conheço realmente, que é tipo, essa é a minha velocidade, meu ritmo normal, sem acelerar a leitura, sem querer ler muito mais do que, tipo, o tempo que eu tenho disponível pra ler, e os livros que eu me proponho a ler. E tem épocas também que eu fico um pouquinho sem ler, aí numa outra semana eu já leio 2, sabe? Então é impressionante que no fim das contas, né, a média dá tipo a mesma coisa, né, nos últimos 3 anos. Eu espero sinceramente em 2021 ler um pouquinho mais, né? Se não, talvez não fosse a situação que nós passamos, que nós vivemos, talvez eu até tivesse ultrapassado um pouco dessa minha média, né? Mas eu vejo que isso é muito relativo, né? Algumas pessoas, por conta da pandemia, leram mais porque estavam mais em casa, ou, né, tiveram uma licença do trabalho, enfim. Outras pessoas já não conseguiram ler quase nada porque realmente ficaram, assim, muito apreensivas, muito ansiosas. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu caso, se você leu mais ou você leu menos no ano de 2020 e por quê. Mas agora, indo para os gráficos, para essa análise geral, né, o primeiro que eu tenho aqui é sobre se eu li mais livros escritos por homens ou livros escritos por mulheres. E eu não tô lembrando aqui como foi essa análise do ano passado, mas, gente, eu li 68,5% de livros escritos por mulheres e apenas 29,6% escritos por homens. E aí tem um percentual pequenininho ali que vocês vão ver em outros gráficos também, provavelmente, que eu vou deixar aparecendo aí na tela, que são livros que às vezes de contos, escritos por homens e mulheres, enfim. Mas vocês veem que a maioria, gente, quase, sei lá, né, 70%, 68,5% dos livros foram livros escritos por mulheres. Eu fico muito feliz de estar dando mais oportunidade a livros escritos por mulheres. Eu falei isso no ano passado também, nesse mesmo tipo de vídeo, né, que eu deixei nos cards pra vocês conferirem, que não é uma questão de querer ler mais mulheres porque elas vão escrever melhor que os homens ou qualquer coisa desse tipo, não tem nada a ver com isso. É apenas porque eu percebia, fazendo essas análises, que nos anos anteriores eu sempre lia mais livros escritos por homens. Eu não sabia exatamente por que isso acontecia, não sei se é uma questão cultural, provavelmente sim, mas a partir de determinado ano em diante, que eu já não lembro mais, mas talvez uns 2, 3 anos atrás, eu passei a observar mais e tentar priorizar, né, dar mais vez para livros escritos por mulheres. E funcionou, né? Eu nem tinha percebido, me dado conta ao longo do ano, né, porque você começa às vezes o ano com uma certa meta, né, um objetivo, mas isso, né, vai mudando ao longo do ano e tem coisas que às vezes não dependem só de mim, porque são livros que às vezes são de clubes de leitura ou publicidade, livros que eu acabo lendo mesmo ao longo do ano. E também tem os livros que são escritos pelos meus autores favoritos e tem alguns autores que são homens, como é o caso
caso do Stephen King. Então, se no ano, por exemplo, eu ler 10 livros do Stephen King, nossa, botando aí uma meta super lá em cima, né? Mas se eu for ler 10 livros dele, vão ser 10 livros escritos por homem, né? Então, acaba que dependendo do seu autor ou autora favorita, isso também, né, muda aqui o seu gráfico, a sua análise, né, das suas leituras. Mas fiquei contente aqui com esse resultado. O próximo gráfico é sobre as editoras que eu mais li, né, durante o ano, e eu fiquei bem feliz de ver que eu li 26 editoras diferentes. Eu li livros de 26 editoras diferentes, e isso é muito legal também, porque assim, às vezes a gente não percebe, mas a gente fica focado ali só em uma ou duas editoras que às vezes também publicam aqueles livros dos seus autores favoritos, e você acaba não conhecendo o trabalho de outras editoras, de editoras também independentes ou pequenas, enfim. Eu acho legal também a gente conhecer. Então, dessas 26 editoras, a que eu mais li, como eu tava falando pra vocês, né, olha, foi a Intrínseca, que é a que publica a maior parte dos livros que eu acabo gostando, querendo ler, enfim, ficção histórica, romance, que eu acho que são os que eu mais leio. Em segundo lugar tem a editora Record, que faz todo sentido também, porque eu leio muitos thrillers, daí tem vários thrillers, tem os livros da Colleen Hoover, que esse ano eu li 2, tem alguns de fantasia. Esse ano também eu li a série Uma Chama Entre Cinzas, que também é da Record, do selo Verus, então acho que faz sentido mesmo, né, a Record ser a minha segunda mais lida aqui. Em terceiro lugar, eu tô vendo aqui, na verdade, que tem a Verus, então, na verdade, a Verus, que é um selo da Record, nem tá aqui sendo considerado como Record, né, então, na real, eu li bastante livro, né, do grupo editorial Record no total, mas em terceiro lugar tem aqui a Companhia das Letras, tem Rocco, Arqueiro e Suma como empatadas aí nesse terceiro lugar, né, mas tem várias outras editoras, eu fiquei bem feliz de perceber, assim, essa variedade, né, essa diversidade também nas editoras. Agora, com relação a gênero dos livros, o gênero que eu mais li foi thriller e mistério, aqui bastante thriller e mistério, né, 13 livros, enfim, desse gênero, e depois tem romance e drama empatados, que na verdade às vezes até se misturam, né, às vezes a gente coloca assim como romance, mas são livros que também trazem dramas ou dramas familiares, enfim, então esses dois gêneros tiveram 10 livros cada um, então eu li bastante de romance e drama. Teve não ficção, 2 livros, ficção histórica, 3 livros, ficção científica, 3 também, comédia e romance, mais do tipo romântico mesmo, né, 2, fantasia, 4, infanto-juvenil, 3, romance policial, 2, conto, 1 e crônica, 1. Então ficou até bem diversificado, mas eu acho que ano que vem quero melhorar isso aqui também, gente, porque acho que eu preciso diversificar um pouco mais os gêneros que eu leio. Sobre nacionalidade dos autores e autoras, eu já tô vendo aqui algo que eu não gosto muito, que já me desagrada um pouco, mas que às vezes não tem jeito, já percebi, que é a maior parte de livros escritos por autores norte-americanos, né, autores ou autoras. Então tem 42,6% aqui para Estados Unidos nesse gráfico. Talvez, se você considerar Stephen King, livros de autores que eu gosto muito, né, infelizmente eles são norte-americanos. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz de perceber que 13% dos livros são de autores nacionais, né, brasileiros. Tem aqui também 3,7% nigerianos, tem 14,8% para autores da Inglaterra, e aí tem vários outros países aqui mais picadinhos, né, de Colômbia, Austrália, Canadá, Itália, Gana, Suécia. Então é legal ver essa variedade também. Eu queria que esse gráfico de pizza tivesse mais recortadinho ainda, sabe, com várias nacionalidades diferentes, mas às vezes a gente perde um pouco, né, a noção disso ao longo do ano e vai lendo o que acaba tendo que ler, né, ou que entra em clubes de leitura, enfim, como eu falei pra vocês, e nem sempre a gente consegue variar tanto, mas é bom fazer essas análises justamente pra observar se você tá conhecendo culturas diferentes, conhecendo escritas e autores diferentes, né, então preciso ficar de olho neste gráfico pro ano que vem também. Agora, com relação a formato, gente, eu tô muito impressionada que eu li mais e-books do que livros físicos esse ano. Meu Deus do céu, foram 35 e-books contra 19 livros físicos, ó, bastante assim, né, bastante e-book, uma diferença bem grande aqui. Não foi metade, sabe, foi uma diferença bem grande. Caramba, eu tô lendo muito e-book. Eu acho que eu falei isso no vídeo sobre o Kindle Oasis, que eu postei esse ano de 2020 no canal, que eu acabei me viciando mais ainda em ler e-books depois que eu peguei o Kindle Oasis, porque eu acho que ele, além de ser um pouco maior, né, mais confortável pra leitura, eu consigo virar a telinha dele, fica bem confortável mesmo pra ler. E muitas vezes, durante o ano, eu comprava ou pegava no Kindle Unlimited livros pra ler que eu já tinha edição física na estante, mas aí preferia ler em e-book, sabe? Nossa, é impressionante isso, meu Deus do céu. Tô vendo que o futuro é e-book mesmo, né? Mas eu, claro, né, como uma colecionadora, amante de livros, eu não desapego aqui dos meus livros físicos, né? Porém, é muito confortável ler e-book, né? Não? Me contem aí nos comentários também se vocês leram mais e-book ou mais livro físico esse ano e o que vocês mais gostam de ler, qual formato que vocês mais gostam, deixa aqui nos comentários.
comentários. O próximo gráfico é sobre livros clássicos versus livros contemporâneos. E neste quesito, contemporâneo ganhou de lavada. E é muito engraçado, né, que eu fiz um caminho meio inverso, assim, na minha vida, porque eu lia muitos clássicos antigamente, na época da faculdade de letras, no começo da minha vida de leitora, né? Tem até um vídeo aqui no canal, se você não assistiu ainda, assista, eu vou deixar aqui nos cards, porque lá eu conto como eu me tornei leitora, quais foram os meus primeiros livros lidos e quais foram os primeiros favoritos, enfim, como que aconteceu esse processo de eu me tornar leitora, criar o canal. E lá eu comento que eu lia muitos livros clássicos, né? E é impressionante como eu fiz esse caminho inverso. Eu comecei pelos clássicos e hoje eu leio mais contemporâneos do que clássicos no meu dia a dia, né? E aqui nesse gráfico diz que eu li 45 livros contemporâneos e 9 apenas clássicos, né? Então é algo que eu preciso equilibrar mais no ano seguinte, porque eu continuo amando clássicos, mas gente, hoje eu recebo muitos livros também de cortesia das editoras e na maioria das vezes são livros, né, que são lançamento, livros assim que eles estão realmente querendo divulgar e tudo mais, então eles enviam para os criadores de conteúdo. E aí muitas vezes eu acabo me interessando por aqueles livros e querendo ler, né? Fora as caixinhas de assinatura, né, que eu recebo tag inéditos, intrínsecos e clube box. Então eles vêm livros, geralmente livros, né, lançamento, livros novos, contemporâneos, né? Então eu acabo lendo mais contemporâneos do que clássicos nos dias de hoje, mas ai, queria muito ler mais clássicos, gente. Eu preciso realmente trabalhar isso aqui, ó. Não vai dar pra ficar assim não, ó. 2021 é o ano de ler mais clássicos. Peço até a ajuda de vocês, pra vocês me recomendarem, me incentivarem, sei lá, nas redes sociais, aqui no canal também, me cobrarem, mas assim, de leve, tá? Por favor, pra que eu leia mais livros clássicos e traga também resenhas e conteúdos de livros clássicos aqui no canal, porque continuo apaixonada, preciso voltar a ler. Então 2020, apesar de ter sido um ano muito desafiador em diversos aspectos, me trouxe também excelentes leituras, não diminuiu o meu ritmo de leitura, pode ser que eu tenha deixado de ler mais, que eu poderia ter lido mais, mas assim, li no meu ritmo normal, continuei lendo bastante, tive excelentes leituras. Se vocês não assistiram meu vídeo de melhores do ano, assistam também, se der eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, porque foram muitos livros bons. E esses 10 favoritos são assim, realmente os favoritaços do ano, e eu espero muito que em 2021 eu tenha excelentes surpresas literárias também, muitas excelentes leituras, e conto com vocês também pra me motivarem ao longo do ano, estarem junto comigo por aqui, pra gente ler bastante, comentar muito sobre as nossas leituras, tanto aqui no canal como nas redes sociais também. Então é isso, gente. Quem gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.